precisa colocar o fone não, o problema não é aí não. O problema é que tem mais pessoas com áudio aberto, aí fica fazendo uns barulhos. Pronto, pois vamos lá. Aí eu vou fazer aquela minha parte inicial da peça, que a gente chama de folha de rosto, colocando o endereçamento, quem é o meu querelante, quem é a minha querelada, qual é a minha peça, qual é o fundamento dela, lembrando que eu tenho que colocar a especificação da procuração com poderes especiais. Terminei, aí eu vou abrir meu primeiro tópico. Quem tá com o áudio ligado é Anderson Cleonice. Desliga aí logo. Obrigada. Tem uma porra do microfone na Anderson tela. Você apertar, você desliga. Anderson tá jogando videogame. Gente, na parte de baixo Vamos lá, o da tela, GTA. do lado esquerdo. É só você apertar nele para ele ficar vermelhinho. Aí, É tão fácil ver a foto do microfone. Ele novamente. Professora, aproveitando para aquela Anderson minha tá parte. jogando videogame, olha lá, jogando GTA. Terminei aquela parte aqui inicial da minha peça. O que que eu vou fazer agora? Aí eu vou fazer a parte dos fatos. Vou dizer lá resumidamente o que que aconteceu. Teve gente que copiou a questão praticamente toda. Você não precisa fazer essa cópia, você vai resumir o que aconteceu. Então, o que que eu colocaria nos fatos? Que Henrico fez uma postagem no Facebook dele por ocasião do aniversário, convidando as pessoas a participarem de uma comemoração em tais circunstâncias. Logo em seguida, Helena, insatisfeita com o fim do relacionamento, fez postagens ofensivas à sua honra, conforme boletim de ocorrência anexo, coisa parecida. Ponto final. Isso aí é uma coisa que você resolve em 1 ou 2 parágrafos no máximo. Aí eu vou e começo a minha parte do direito. Aí nesse momento é que a gente vai fazer essa exposição dos fatos com a classificação típica. É aqui que eu vou dizer. Quando a Helena, na rede social de Henrico, Facebook, não lembro se tinha essa especificação, na rede social de Henrico, postou que ele trabalhava bêbado, que não havia razão para comemorar, porque ele trabalhava bêbado pelas ruas do Rio. Uma vez foi trabalhar bêbado, tiveram que chamar a ambulância. Quando ela narrou esses fatos, ela cometeu o crime de difamação do artigo 139, que diz que, 2 pontos, transcreve o artigo. Ponto. Aí você recomeça. Quando Helena disse que ele era um bêbado, safado, sem vergonha, vagabundo, e deu a ele qualidades negativas, ofensivas à sua honra, ela cometeu o crime do artigo 140 de injúria, que diz que, 2 pontos, transcreve. Com isso, só com isso, gente, em 2 parágrafos, você conseguia matar de forma sucinta e clara esse item 4.1 da exposição dos fatos criminosos da sua classificação típica. É uma coisa simples. Pela falta de costume de escrever peças, aí vocês podem achar que isso é um bicho de 7 cabeças e ficar procurando coisas para colocar, mas na verdade você não tem que se estender. Você tem que ser o mais simples, o mais sucinto possível, desde que você consiga fazer isso com muita clareza. Entendeu, Rodrigo? Professora, repete aí essa parte para mim, por favor. Eu queria também perguntar, professora, com relação a esse crime, a gente tem que qualificar os crimes de acordo com os primeiros que são citados, no caso, o crime de difamação, depois o de injúria, né? De acordo que estava lá escrito, né? Você seguir a sequência dos artigos do Código Penal, não. Você poderia falar primeiro da injúria e depois da difamação. Em relação a isso, não faz diferença, não. Tanto faz. Professora, eu acho que Cícero quis dizer sobre a qualificação não, sobre os crimes tipificados na peça. Ou seja, por exemplo, o primeiro praticou uma injúria, depois uma calúnia, entendeu? Não, a sequência também, essa sequência da peça também não faz diferença, não, para efeitos de pontuação e muito menos na vida prática. Para análise da peça, ela não vai fazer diferença, não. Ok, era isso mesmo, professor. Entendeu, Rodrigo?
Ele tá ouvindo José Henrique milionário ainda. Nossa Senhora. José Pronto. Henrique. Item 4.1. Exposição dos fatos criminosos. Descrição do delito de injúria e sua classificação típica. Quando você diz que Helena, ela, quando disse que ele era um bêbado, vagabundo, sem vergonha, cometeu o crime de injúria, e o crime de injúria tem previsão no artigo 140, que diz isso, isso e isso, só nesse itemzinho aqui, você já conseguiria 60 décimos, tá bom? Aí depois, a mesma coisa, descrição do crime do delito de difamação e sua classificação típica. A mesma coisa que eu fiz para injúria, eu vou fazer agora aqui para difamação. Para cada descrição dessa, correspondente a um tipo penal, eu tenho 60 décimos. 60 para injúria, 60 para calúnia. Terminei de falar sobre os crimes, sobre o que é que eu preciso falar agora? Sobre aquela causa de aumento de pena por ter sido crime contra a honra cometido nas redes sociais ou por outro meio que facilite a sua divulgação. Como os crimes que ela cometeu foram através da rede social dele, então eu tenho a incidência dessa causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º do Código Penal, e eu precisava falar sobre elas. Então, eu vou dizer, quando falou isso, cometeu a injúria do 140. Quando falou aquilo, cometeu a difamação do 139. Além disso, é preciso que se aplique a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º, porque o crime foi cometido através da rede social, do perfil dele em rede social, o que facilitou a sua divulgação. Só isso, sucintamente. Aí aqui você ganha mais 30 décimos. Por fim, e pouca gente falou, acredito que só 3 peças tenham atentado para isso, porque essa parte eu não disse na sala, deixei a critério de vocês, foi a indicação do concurso formal. Por quê? Ela cometeu 2 crimes com uma única ação. Como é que vai ser feita a aplicação da pena nesse sentido aí? Aí eu vou pedir que ela seja condenada pelo 139, que ela seja condenada pelo 140, que haja a incidência dessa causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º, e, por fim, que o juiz aplique as penas seguindo as regras do concurso formal de delitos previsto no artigo 70, né? Quando por uma não você comete 2 ou mais crimes. Oi. A senhora pode explicar assim mais especificadamente essa questão do concurso formal? Já, isso. Deixa eu só terminar aqui para não quebrar o Depois raciocínio. até dormir nessa rede. E a gente fala já sobre o concurso. A gente dá uma falada rapidinha sobre ele já. Entenderam? Tá certo. Então, ali naquela parte que eu tenho dos fatos, vou narrar em 1 ou 2 parágrafos o que foi que aconteceu. No direito, nosso segundo bloco na peça, eu vou dizer que ela cometeu o delito de injúria por isso, o delito de difamação por aquilo, que haja incidência da causa de aumento de pena e que, por fim, o juiz aplique as penas seguindo as regras do artigo 70, que fala sobre o concurso formal. Em 4 parágrafos, você conseguiria também terminar a sua parte do direito, de forma bem sucinta. E aqui, para o concurso formal, 40 décimos. Se você pede a incidência dele, 30 décimos. E se você diz onde é que ele está previsto, artigo 70, mais 10 décimos, que corresponde, então, a 40 décimos para a sua peça. Terminei aqui no concurso formal a minha parte do direito. E agora eu vou passar a minha parte dos pedidos, que é aquele bloco final da peça da gente. Como é que isso vai acontecer? Vou chegar lá no pedido, ou do pedido final, das considerações finais, enfim, da maneira que você quiser escrever, desde que você abra esses tópicos para que a peça fique bem explicadazinha. Aí eu vou fazer os meus pedidos. O que são esses meus pedidos aqui? Eu vou resumir o máximo que eu puder tudo que eu falei na minha peça. Qual é a minha finalidade? Eu fundamentei o meu pedido. Agora eu vou dizer ao juiz especificamente qual é o meu pedido. O que é que eu quero de início?
Designação da audiência preliminar, muita gente colocou, alguns não. Vou pedir a citação da querelada, de Helena, para que ela responda à ação se tiver interesse, e para cada item desse, 20 décimos. Vou pedir o recebimento da queixa. Citação da querelada e recebimento da queixa, todo mundo pediu. Vou pedir também a oitiva das testemunhas arroladas, e a peça trazia quem eram as 3 testemunhas. Vou pedir, por fim, que a querelada seja condenada. Meu pedido de condenação, só o pedido de condenação vale 50 décimos. Pelo crime de injúria, mais 10. Pelo crime de difamação, mais 10. Com a causa de aumento de pena, mais 10. Em concurso formal de delitos, mais 10 décimos, correspondendo esse item a 90 décimos da sua peça. Quase um ponto só num item de pedido, certo? Depois, fixação do valor mínimo de indenização. Como ele é um crime contra a honra, eu posso pedir junto, aqui com os meus pedidos de natureza penal para efeitos de cumprimento de pena privativa de liberdade, eu posso acumular esse pedido uma indenização pela ofensa à honra que foi praticada, tá? Então, eu posso pedir esse valor mínimo de indenização, e o pedido de indenização vale 30 décimos, e se eu especificar onde esse pedido está, no artigo 387 do Código Penal, eu ainda ganho aqui mais 10 décimos. Por fim, eu vou indicar quem são as minhas testemunhas. Vejam que há duas previsões aqui para testemunhas. Num item dos pedidos, eu vou pedir que elas sejam ouvidas, oitiva das testemunhas. Depois que eu terminar todos os meus pedidos, eu vou colocar o rol das minhas testemunhas. Eu vou dizer quem são as minhas testemunhas. Lá embaixo eu vou colocar rol de testemunhas, depois de tudo. Aí eu vou colocar Carlos, Miguel e Ramires. Como é que eu faço essa indicação para fins de pontuação? Michel, só uma dúvida. Pessoa, vírgula, endereço. O nome da pessoa, vírgula, endereço. Você não tem os endereços e os sobrenomes dessas pessoas, mas é preciso que você indique ao avaliador que você sabe que ali tem que constar o nome completo e o endereço dessa pessoa. Na prática, como é que isso funciona? Funciona da seguinte forma: você precisa, na queixa-crime, indicar testemunhas. Se você não pede a ouvida das testemunhas e não indica quem são as suas testemunhas, o juiz vai entender que você não tem interesse em ouvir testemunhas. E aí, ele não vai conceder a você lá na frente o direito de ouvir testemunhas. Então, eu quero ouvir testemunhas em favor do meu cliente, mas eu não sei quem são essas pessoas ainda. Coloque qualquer nome e um endereço. Depois você pede a substituição da sua testemunha. Agora, se você não diz que você quer ouvir testemunha, você não vai poder ouvi-las lá na frente e não vai poder alegar cerceamento de defesa, porque é obrigação sua de advogado indicar quem são as testemunhas e dizer já na sua peça inicial que você quer ouvi-las. Entenderam, gente? Na prática, indiquem alguém. Lá na frente você pede a substituição da testemunha. O que você não pode é não indicar, não pedir a ouvida e não indicar as suas testemunhas. Por fim... nessa questão por exemplo, indicar a testemunha, já com o intento de fazer a alteração de testemunha, existe um prazo determinado para fazer essa modificação? Antes da audiência, né? Se você... Sim, Michel. Veja, se você vai ouvir vai substituir e você se responsabiliza por levá-las, você pode pedir até no dia imediatamente anterior, mesmo na audiência, você pode pedir a substituição, porque você se responsabilizou por levá-las. Agora, se você quer que elas sejam intimadas para serem ouvidas, aí você vai ter que pedir isso com uma antecedência razoável para que o juiz possa conceder a substituição e determinar que elas sejam intimadas pelo oficial de justiça. Isso aí vai depender de como elas comparecerão em juízo.
Aí, no caso, essa questão da minha responsabilidade de levar, eu tenho que colocar isso na peça ou alguma coisa desse tipo? Como é que vai saber que é responsabilidade minha? Ele precisa saber se ele vai precisar intimar essas pessoas. Então, assim, eu vou ouvir Paulo, vou ouvir Rodrigo e vou ouvir Anderson, e eu as levarei para a audiência. Então, o juiz não vai se preocupar com o prazo, não vai mandar intimar, o oficial de justiça não vai atrás. Agora, se você disser, eu quero ouvir Rodrigo, eu quero ouvir Anderson e quero ouvir, sei lá, Bruno, então, e peço, não assim, né? Porque a gente não vai fazer uma peça em primeira pessoa, eu já disse isso a vocês. E requer a intimação dessas pessoas para que elas compareçam na data da audiência designada. Então, é você quem tem que informar. Você diz expressamente, eu vou levá-las ou eu quero que elas sejam citadas. Citadas não, intimadas para comparecer. Não faço em primeira pessoa, Paulo. Nunca, nunca primeira pessoa. Advogado jamais na vida, para eu não dizer que eu nem conheço vocês, vão fazer peça em primeira pessoa, tá? Eu já vi peça assim, que eu venho pedir, não nessa turma, mas eu já vi. Venho pedir em nome do meu cliente determinada coisa. Nunca na vida você vai escrever uma peça em primeira pessoa, tá bom? Nunca. Já está na Bíblia, Bruno. Pedir dá-se votar. Isso no infinitivo. Não, tá na Bíblia não. Você botou foi assim. Você... Tá bom? O que mais? Aí você vai ter... Por que não pode botar em primeira pessoa, professora? Hã? Por que não pode botar em primeira pessoa? Por que não pode? Porque a primeira pessoa é do singular. Em primeira pessoa. Primeiro, porque o pedido não é seu. O direito é do seu cliente. Você está agindo em nome do seu cliente. Então, todos os pedidos são feitos em nome do seu cliente. Ele quer, ele pede, ele quer. Seu cliente. Entendi. Você não é titular de direito, então você não pode pedir... A menos que você atue em causa própria. Quando a menos que advoga em causa própria, você também vai trabalhar com ele, né? O requerente. Você vai dizer no início, Paulo, assim, 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 assim. Aí, ei, cara, por favor, né? Advogado constituído, você vai dizer, atuando em causa própria, vem apresentar queixa-crime em desfavor de Aécio, assim, assim, assim. Aí, vamos lá. O requerente é você, titular do direito e também o advogado naquela causa. Nunca, nem atuando em causa própria, você vai pedir em seu nome. Mais alguém? Beleza. Não, né? Quem é que tá ouvindo música aí, hein? Música. Tem alguém ouvindo música aí, pelo amor de Deus. Alguém escutando o Pablo Vittar aí, que eu tô escutando. Pronto? Como é que eu vou terminar a minha peça? Vou pedir deferimento, né? Termos em que pede e aguarda deferimento, ou você formata da maneira que você quiser, desde que você peça o deferimento, e o deferimento é a concessão dos seus pedidos. Finaliza colocando a cidade e a data, lembrando que em algumas peças pode ser que o avaliador coloque uma data estipulada. Ele vai dizer, por exemplo, e nessa peça ele disse quando foi que o crime aconteceu, quando foi que ele lhe procurou. E aí você tem que atentar para o fato de você tem chegou o limite de tempo. Uma data que fique... Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo aqui, eu acho. Pronto, quando acabar... Vai fechar de novo já. Aguarda aí que eu vou entrar de novo. Aí a gente termina no próximo bloco, porque o próximo ok. bloco eu já vou falar da peça de hoje. Aí a gente fica calado aí, Bruno. No próximo bloco a gente se encontra. Antes de passar para a peça de hoje. Então, acabando, faz um lanche. Ei, Paulo. Eu volto já. Terminando a merenda aí. Ele diz que procurou numa data e ele diz também que você tem um prazo para poder entrar com a ação. Na hora de entrar com essa ação, o que é que você precisa observar para protocolar sua queixa-crime? Ela tem que ser posterior à data que ele te procurou, mas ela tem que ser dentro do prazo de 6 meses da data do crime até a data da propositura da ação, porque são os prazos prescricionais que a gente tem lá
salvo engano, no 109, por ali. Michele, explica essa questão do prazo aí, por favor, de novo, que travou aqui o áudio para mim. Para finalizar a peça, né, você tem que terminar falando, colocando a cidade e a data. Então, o que seria cidade e data aí? Niterói, porque foi onde o crime aconteceu e é o juízo competente, e eu preciso dizer a data da minha peça. Teve gente que botou a data da peça, a data da aula. Mas veja, o crime, salvo engano, aconteceu em 2014. Se eu não me lembro, se eu não me falha a memória, foi em 2014. Então, se eu vou protocolar a minha ação em 2020, eu já perdi o prazo. Eu tenho 6 meses para dar entrada numa queixa-crime, é contada a data da ocorrência do crime quando eu sei da autoria, né? Então, se o crime aconteceu em 15 de janeiro de 2014, eu tenho 6 meses para frente para protocolar. Se eu protocolei em 2020, minha ação já está prescrita. Então, quem também não conseguiu estabelecer essa data corretamente, não recebeu esses 10 últimos décimos aí do espelho de correção. Rapaz, eu quero saber onde foi que eu errei. Não, mas aí eu vou mandar para vocês as peças. Amém. Eu vou mandar para vocês esse espelho de correção e vou mandar as peças. Muito bom. E eu fiz as correções de cada peça considerando cada item desses. Então, vocês vão acompanhando pelo espelho de correção e vão ver que as pontuações elas estão individualizadas. Se você não recebeu esses 10 últimos décimos aqui, é porque alguma coisa está errada com a sua data. E eu devo ter feito alguma observação. Fiz várias observações no decorrer das peças, vocês vão ver. Está cheia de feedback. Então, o que era a situação aqui? Se o crime foi cometido em 14 de janeiro de 2014, eu tenho 6 meses para frente. Então, minha peça não poderia ter sido datada de mais de 13 de junho de 2014. Por quê? Porque eu tenho 6 meses para protocolar a minha queixa-crime. Se eu não protocolo, perco o direito de fazê-la. Então, vocês tinham que atentar também para esse prazo. Aí, digamos que o crime aconteceu em 14 de janeiro e ele lhe procurou em 14 de maio. A data da sua peça não pode ser anterior a 14 de maio, porque ele só lhe procurou na data de 14 de maio, mas também não poderia ser posterior a 13 de junho, que era o teu prazo prescricional. Entenderam? Sim, professora, entendemos. Entendi. Pronto. Então, isso. Cuidado com as datas. Esse aqui estava fácil porque ele lhe deu um espaço muito grande para trabalhar, temporal. Mas vai haver situação em que ele vai dizer, por exemplo, você tem 10 dias, ele não vai dizer qual é o teu prazo. Por exemplo, você foi intimado para apresentar alegações finais, a sua intimação foi no dia 15 de fevereiro de 2020. Aí ele não vai te dizer qual é o prazo, mas vai dizer que você precisa datar a sua peça do último dia de prazo. Você precisa saber quando o prazo começou, qual é o prazo e quando é que ele finaliza, porque nesse tipo de peça ele quer uma data específica. E aí você precisa saber que as alegações finais são em 5 dias e que se você foi citado dia 14 e dia 14 foi o dia útil, começa a contagem no dia 15 posterior, porque é prazo processual, e vai 15, 16, 17, 18, 19. Se for dia útil, a sua peça tem que ser datada especificamente do dia 19. Senão, você já perde também essa pontuação. Entendido, gente? Sim. Cuidado com esses prazos. Alguma dúvida em relação a essa correção? Porque não, professor. Vai ter chamada, professor? Como eu já disse, os vídeos das aulas de hoje vão ficar disponibilizados, os links para que vocês acessem. E todo esse material que a gente usar hoje, eu também vou mandar por e-mail da turma assim que acabar a aula. Então, todos os materiais de aula vão ficar disponibilizados. Aqui a gente termina com esses 2 blocos as observações de como é que vão acontecer essas aulas nesse período de isolamento social. A gente fez esse feedback aqui da última aula falando sobre a peça, e no próximo bloco a gente vai falar então sobre a defesa, que é o segundo momento que vocês vão trabalhar, e como é que a gente vai desenvolver uma peça de defesa. Ela é um pouco diferente da peça de queixa-crime. Na verdade, a peça de queixa-crime é a mais diferente das outras, porque é quando eu estou iniciando um processo, então eu preciso de mais informações, né? A de defesa, vocês vão ver que ela é um pouquinho diferente. Então, o terceiro bloco
terceiro vídeo que a gente vai estabelecer já é sobre efetivamente o conteúdo da aula de hoje e eu dizendo a vocês qual vai ser a peça que vocês vão fazer e vão me devolver também por e-mail na próxima, aliás, até segunda-feira. As peças vão ser manuscritas, tá bom, pessoal? Elas precisam ser manuscritas e vão ser enviadas por e-mail. Eu vou fazer as correções e vou mandar de volta para vocês. Ei, Michele. Feedback. Michele, Tô indo. não tem como estender esse prazo até terça não, sei lá, terça. Tá muito em cima, né? Até segunda. Por quê? Tem como ser terça não, Michele? Mulher, tá todo mundo preocupado com esse coronavírus. Sim, minha gente, vocês não vão pra rua procurar nada, não. Vocês vão fazer em casa. A senhora não sabe, vai que aqui não tem lá. Terça. Não tem nada. Manda Como pra ser terça terça. não, professora? Pelo menos Terça-feira, até professora. Terça. Terça. Que já tá com as cervejas compradas para mais tarde, não pode fazer uma peça. Ei, Michele. Ah, quero cerveja. Oi. Até terça, meio-dia. Só se Terça-feira, a professora. camisa do Flamengo, professora. Como é? Ei, Michele. Oi. Tem a questão de duas meninas também da nossa sala, Ana e Viviane. Eu esqueci de avisar para elas essas aulas. Aí eu vou repassar tudo aqui para elas que aconteceu na aula e repassar a peça de hoje. Só quando for fazer aí. Rodrigo, como eu já tinha lhe dito, na verdade a gente não precisa. Quem puder participar é bom, porque a gente vai justamente tirando essas dúvidas que forem nascendo. Agora, quem não pode participar também não tem problema. Os vídeos vão ficar disponibilizados. Então, é obrigação do aluno acessar o vídeo para saber o que É só em relação da chamada mesmo, porque elas não estão no grupo da sala. Aí estão sem saber de nada e eu esqueci. Passou pela cabeça de avisar para elas. E eu não tenho contato no WhatsApp delas, só no Instagram. Pronto, não tem problema não. Em relação a isso, não tem problema não. Essa é a primeira aula que a gente está fazendo. É ainda tudo muito experimental, mas como eu disse a vocês, nosso calendário ele vai seguir normalmente. Então, a gente vai, dia 18, ter aula. Como vocês já sabiam, já era um compromisso especificado da faculdade, vocês sabem que a gente tem esse encontro no próximo dia 18 de abril. A partir de 8h30, a gente está aqui para o nosso encontro. Como também a gente já estabeleceu esse primeiro contato, e o primeiro bloco é mais ou menos inteiramente sobre como as coisas vão funcionar daqui para frente, a gente já não vai levar mais tanto tempo de aula, não. Com duas salas de 40 minutos, no máximo, a gente resolve tudo e libera. Hoje levou mais tempo porque a gente está passando essas observações aí sobre como proceder. É bom é o dia todo. Ninguém tá fazendo nada. É bom é o dia todo. Né? Por mim eu também não Rodrigo, fale por aglomerava não, você, não tô fazendo nada em casa Rodrigo. mesmo. Fale por você. Eu tenho o que fazer. Tem nada, rapaz. Você tá no mato aí, passando Hoje fim de é semana, sábado. fazendo fogueira Hoje é e sábado. tomando cerveja. Que tomando cerveja, nem bebendo eu tô, animal. Gente, sobre o espelho... Olha que eu vou tirar o feijão ainda. Não ouvi, Michele. Sobre esse espelho... Coloca a minha logo no grupo, as Rodrigo. peças, alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tá ok aí, não. Todas. Pois vai dizendo aí. Professora, manda uma peça similar para a gente fazer, igual a senhora fazia na sala? Vou mostrar, na verdade, aqui a vocês um modelo de peça para a gente poder trabalhar. E o prazo? Manda no grupo também. E vou mandar também esse material pelo e-mail da turma. O prazo, Michele? Da peça? Tá bom, terça-feira, meio-dia. Alguém consegue ver aí o tempo da chamada? Porque disse que ia acabar... Muito bem, professora, ótimo. Pô, só disse que ia acabar, mas até agora... É porque apareceu um aviso. Eu acho que ele aparece uns 10 minutos antes, talvez.
Já tem mais de 10 minutos que apareceu. 10 minutos, a aula é 15 minutos, aparece 10 minutos antes, é? Não, a aula não é 15 minutos, não, é 40 minutos. Olha você enganado. Fez igual o jogo aí, do Flamengo. cara, você que é especialista. Vamos lá, Tá perdoado. Vamos aproveitar o tempo. Quando a sala encerrar, vai levar um tempinho para eu poder soltar o vídeo. E aí eu volto novamente, tá bom? Vou esperar encerrar por 5 minutos. Ah, ok. Vamos lá. Para essa aula, o que a gente fez? Eu ia passar isso aqui para vocês na aula passada e acabou não dando tempo porque a gente teve que fazer aquela revisão sobre teoria do crime e dosimetria da pena. Vocês estão vendo? O que aparece para vocês aí? Vou espelhar ainda aqui da peça. Pois é, eu já mudei de tela, não mudou não? Não, aqui ainda está correção. Não mudou, não. E agora? Mesma coisa aqui. Aqui também, continua a mesma coisa. Ainda? Ainda. Tá aparecendo a mesma coisa. Então, Marco, eu chego já para almoçar. Oi, Salim. Ele, homem canguinho, já correu para não dar almoço? Assistindo aula. Peraí, que agora acho que vai. Congelou aí a tela. Pronto? É o frio. Pronto. Oi. Pronto. Agora sim. Era isso aqui que eu ia Agora deu certo. com vocês na aula passada e acabou não dando tempo. Eu tenho uma pirataria para tiver esse produto aí. Como assim? Seu Word tá pirata, seu Word. Tem que ativar a chave dele para ficar original. Eu tenho. Uhum. Rapaz! O VGA, né? Eu tenho uma chave minha também. Viu? Aposto que é falsificada. Professora, aumenta o zoom que eu sou cega, por favor. Obrigada. Não, tá bom assim, ó. Sim, pra mim não tá. Então eu tô pedindo por favor. Bota a cara assim, Pode aumentar, é só dar uma pinça. Arrasou então, valeu. Fiz esse levantamento aqui para dar só uma orientação para a gente, servir de norte para a gente sobre o que a gente trabalharia em estágio, tá? O que está em curso hoje? 31º exame de ordem, a prova da segunda fase era para ser agora dia 5 de abril, foi prorrogada para 31 de maio e provavelmente vai ser prorrogada mais uma vez. Então, a gente não sabe qual foi a peça processual que foi cobrada no 31º exame, até porque ele nem aconteceu ainda, né? Foi prorrogado e a gente vai ficar aí à mercê de como as coisas acontecerão no futuro. O fato é que era para terminar esse exame de ordem dia 5 de abril, para que no dia 14 de junho nós já tivéssemos o 32º e no dia 18 de outubro tivéssemos o 33º, e aí a partir desse 32º vocês já poderiam, em tese, aliás, o 33º, vocês já poderiam, em tese, fazer por experiência, porque já estariam matriculados no 9º período. Mas essas datas todas vão ser alteradas. Como vai alterar o 31º, o calendário inteiro vai ser alterado e a gente não sabe ainda como é que essa situação vai ficar. Ei, Até Michele. Oi. E, no caso, esse exame da ordem, dos advogados do Brasil, só vale para do 9º período para lá? Você tem que estar matriculado no 9º, pelo menos. A não ser que você faça uma gambiarra. Cuidado, você fazer gambiarra na ordem, você é corajoso. Então, de 2007... Se for declarado idôneo, aí tá lascado. 2007, Michele. Oi. Como provavelmente vai ser adiada, né, a data do exame 32, a gente já poderia fazer? Poderia, porque a inscrição dela
era para acontecer de 1º de abril a 8 de abril. Ai, meu Jesus. Então, ela vai ser prorrogada lá para o meio do ano. E aí, se você já tiver concluído o 8º, você já pode fazer esse 32º, quem tiver interesse em fazer. São uns R$300, né, a inscrição? Eu não sei, Rodrigo, não sei te dizer quanto é que está. Mas aproveitem a quarentena, minha gente, para estudar. Quem não tem menino, quem não tem obrigação em casa, é uma boa oportunidade para estudar. Vou já mostrar a foto do berço aqui, para você ver o menino chorando ali. O menino tá tudo chorando aqui, os meninos. Você fazer o exame com esquentar o mingau nesse instante ali. Com prazo é muito bom, porque você faz mais aliviado. Você fazer já no 10º período, você faz com tanta pressão, é tanto compromisso. E são 7 ou 8 disciplinas que você tem no 10º, você tem o TCC para fazer, enfim. Agora, eu acho que é o momento de vocês fazerem com mais tranquilidade. Então, pensem com carinho nesse 32º aí, porque é provável que vocês já consigam fazê-lo. Em relação aos exames, de 2007 até 2010, quem realizava essas provas era a CESP. E a partir de 2010, quem assumiu as provas, ainda está sob a responsabilidade dela, é a FGV. E eu fiz o levantamento de todas as peças que a FGV... eu ficarei na calçada. Desde o 4º exame de ordem, quando ela assumiu. Então, tem aí o levantamento... Não, mulher, não inventa não, porque eu não vou tirar. Tem um levantamento aí da incidência de peças, tá? A queixa-crime, ela só foi cobrada uma vez nesse 15º exame de ordem. As peças mais cobradas são as peças de recurso, de alegações finais e resposta à acusação. A defesa. Apelação é o mais, né, aí? Apelação é o que está mais... Há muita cobrança de recurso, seja o recurso em si, ou seja, as contrarrazões do recurso, mas também há uma incidência muito grande de... Olha o reze ali, ó. Oi? Recurso. Alegações finais e resposta à acusação, que é o que a gente chama de defesa. No 29º foi cobrado um agravo de execução e no 30º foi cobrado um recurso de apelação. Então, nesse 31º, eles não vão cobrar nem agravo, nem recurso de apelação. Ou vão cobrar alegações finais ou uma resposta à acusação, ou contra-razões de algum recurso, né? Porque eles não... Nossa, mas, Michele, tô vendo aqui, apesar de a apelação ser o que mais cai, houve uma variação muito grande, né? Do que cai aí nas últimas edições. Quase não repetiu, né? A peça que caiu nas últimas edições. Não, nessas últimas edições eles não vêm repetindo. Veja que o que repetiu aí, no 24º eu tive um agravo de execução, 20 agravo de execução, 5 exames para frente de novo. Quem mais repetiu aí, na verdade, foram as alegações finais, né? Que eu tive no 20º, no 23º e no 26º. Aí deu uma repetida. Mas fora isso aí, vocês veem que há um distanciamento na cobrança dessas peças. Então, é certo que no 31º e no 32º, que provavelmente vocês possam fazer, nem vão cobrar recurso de apelação, nem vão cobrar agravo de execução e provavelmente recurso em sentido estrito também não. Então, vai vir aí ou alegações finais, ou resposta à acusação, ou então contra-razões de algum recurso. Fiz isso só para vocês terem uma ideia das peças mais cobradas, mais em cima. Michele, se puder enviar isso aí para a gente também, agradeço. Eu vou mandar esses slides para vocês. Oh, Deus. E daí? Deu um trem errado aqui. Bora. Aí, na aula passada, o que a gente falou? A gente falou sobre a queixa-crime, né? Aí tá aqui a especificação, deixei tudo prontinho para vocês de como é que a queixa-crime funciona, falando de legitimidade, requisito, prazo, competência, endereçamento, parte, está tudo bem especificado. Deixei aqui a tela de como é aquela parte inicial da queixa-crime e ela não vai ser igual à da defesa que a gente vai fazer daqui a pouco.
O modelo da procuração com poderes especiais também coloquei aqui para vocês. E o conteúdo da aula de hoje, propriamente, a gente vai falar sobre resposta à acusação, né? Que muita gente chama de defesa prévia, mas, na verdade, não são coisas similares, não são coisas iguais, são termos diferentes. No processo civil, vocês já viram que a gente chama de contestação, em geral, as defesas. Em direito penal, a gente tem 3 especificações para esse momento de defesa. Eu vou ter uma peça chamada de defesa prévia, eu vou ter uma peça chamada de resposta preliminar e vou ter uma peça chamada de resposta à acusação. Veja lá nessa sistematização que eu fiz da OAB, que as peças são chamadas de resposta à acusação. Estão vendo aqui? Uma, e outra aqui, resposta à acusação, e outra aqui, resposta à acusação. Por que está como resposta à acusação e não como defesa prévia? Porque, na verdade, são institutos diferentes. Quando eu falo em momento de defesa no direito penal, eu tenho 3 peças diferentes que possuem requisitos diferentes. O meu momento de defesa pode se dar através de uma defesa prévia, propriamente dita, e esse instituto é usado apenas no rito da lei de drogas. Deixei tudo aqui bem esclarecidozinho para vocês. Por quê? Porque a própria lei 11.343, ela vem dizer o que é a defesa, como é que se procede a defesa nos crimes de tráfico de entorpecentes em geral, e ela diz que a defesa se dá, e diz o nome, por meio de uma defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então, falou em defesa prévia, você já sabe que esse nome tecnicamente se refere à sua peça de defesa no rito da lei de drogas, tá bom? Se não for rito de lei de drogas, se o crime não for referente a tráfico de entorpecentes, eu não posso falar em defesa prévia. Qual é a minha outra oportunidade de defesa? Aí lá no 514 do CPP, eu tenho a previsão de que nos crimes afiançáveis, naqueles em que é possível a concessão da fiança, eu vou fazer a defesa em forma de resposta preliminar. É outro nome técnico que eu posso dar ao meu momento de defesa, e essa resposta preliminar ela só é usada exclusivamente no rito dos crimes afiançáveis. Por quê? Porque se o crime é afiançável, quando o sujeito é preso ou quando o sujeito é denunciado, ele tem a possibilidade de que se conceda, a depender da pena em abstrato para o crime que ele cometeu, a fiança ou pelo delegado ou pelo juiz. Então, se é dado a ele o direito de pagar a fiança para responder ao processo solto, essa resposta vai se dar antes dessa concessão da fiança. Então, não há nem ainda uma acusação formal. Ele vai fazer essa resposta preliminar para depois o processo de fato se iniciar e aí ele fazer a defesa efetiva dele. Então, eu tenho defesa prévia para o rito das drogas, eu tenho resposta preliminar para os crimes afiançáveis do 514, e fora essas 2 situações excepcionais, aí eu tenho, no geral, a nossa defesa no processo penal, que é a resposta à acusação. Por isso que vocês viram que lá nas peças, lá naquela sistematização, a OAB trabalhou com resposta à acusação. Por quê? Porque a regra é a peça de resposta à acusação. Defesa prévia ou defesa preliminar são exceções para ritos específicos. Entenderam? Entendi. Começar a trabalhar o Repeta aí, Michele, por favor. Eu preciso que vocês tenham em mente essas 3 situações, tá? Ei, professora, no caso, crime hediondo são crimes inafiançáveis, é? São. Então, ele vem para o rito da resposta à acusação. Todos os tipos de crimes hediondos são inafiançáveis. Sim, são inafiançáveis.
São aqueles tipos. Né? São aqueles tipos de crime que são cometidos a sangue frio, esse tipo de crime, é? Não é a questão de cometido a sangue frio, não é a questão da... É porque minha mãe um dia desse me perguntou, aí eu não soube responder direito. Aqueles que estão no rol de crimes hediondos, da lei, quem lembra? 7.000 e alguma coisa. 7.000 e alguma coisa. 8.072. É o que está taxado lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente estudou semestre passado a lei de crimes hediondos, lembram? 8.072. Pronto. Ela foi substancialmente alterada agora com esse pacotão anticrime. Mesmo estudando nada. Não, estudamos. Aquelas regras, em geral, elas são válidas. Não mudou, né? Quero dizer para vocês, novos crimes foram incluídos. Então, aqueles que a gente estudou continuam lá. Mas agora, com esse pacotão anticrime, novos crimes foram incluídos na lei. Então, nosso estudo do semestre passado está defasado. Quem puder, dê uma acessada aí na lei de crimes hediondos e dê uma olhada nela, porque muita coisa já foi alterada. Não para mudar aquilo que a gente estudou. O que a gente estudou é válido. O que aconteceu é que novos crimes foram incluídos e vocês precisam dar uma olhada nisso, tá bom? Então, vamos lá. Crime hediondo pela sua gravidade? Não deixa de ser. É assim que o legislador faz essa escolha. Mas só é hediondo quem está na lei de crimes hediondos. Lembram disso? O rol da lei de crimes hediondos é taxativo. E os crimes, por exemplo, de tortura, terrorismo e tráfico, eles são hediondos? Não são hediondos porque não estão na lei de crimes hediondos. Eles têm previsão na Constituição e eles são crimes equiparados a crimes hediondos. Mas eu não posso chamá-los de crimes hediondos. Por quê? Hediondo só é o que está na lei de crimes hediondos. Então, crimes hediondos, para onde eles vão? Que rito? Eles vão seguir o rito do artigo 396 para resposta à acusação. E se os crimes são crimes de competência do tribunal do júri, aquele do 406, também o rito de resposta à acusação. Oi? Essa questão da resposta à acusação, ela tem um limite de prazo. Assim, esse limite de prazo ele é alterado porque, por exemplo, nesse procedimento ordinário sumário, a resposta escrita é 10 dias. E nesse aqui, do 514, é 15 dias. Qual o fator que faz essa modificação? Cada rito faz a sua previsão de prazo próprio. Então, qual é o teu crime? É um crime de tráfico de entorpecentes. Eu vou seguir o rito do artigo 55 da Lei 11.343. O prazo para ele, especificamente, é de 10 dias. Qual é o teu crime? É um crime afiançável, eu vou para o rito do 514. E o 514 diz que o meu prazo para responder por escrito é um prazo de 15 dias. Qual é o meu crime? Nem é drogas, nem é afiançável. É um crime hediondo, é um crime outro qualquer. Qual é o rito que eu sigo? O rito do artigo 396, que diz que o prazo é de 10 dias. Se for um crime de competência do tribunal do júri, dolo contra a vida, homicídio, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, ou à mutilação, ou então aborto, aí o rito que eu vou seguir é o rito do 406. Mas tanto para crimes contra a vida, do rito do júri, crimes dolosos contra a vida, do rito do júri, quanto para os outros crimes que não são de drogas, nem afiançáveis, o meu rito é esse da resposta à acusação do artigo 396. Então, prazo, como é que a gente estabelece? Depende da natureza do crime. Isso aí que tu falou é do funcionário público, Paulo. Se o crime é afiançável do 514, 15 dias. Se o crime nem é de drogas, nem é do rito do 514, o prazo é de 10 dias por força do artigo 396. Entendeu? Beleza. Mais alguma dúvida, gente, até aí? Então, tenham tá ok. isso. Paralelamente, professora, contestação no processo civil
eu não tenho um só modelo de defesa no processo penal. Eu tenho 3 modelos distintos. E, normalmente, a OAB tem cobrado a resposta à acusação, por quê? Porque a resposta à acusação é a regra. As exceções são aqueles ritos especiais. Pode falar. Quem queria falar? Era eu. Professora, repete o finalzinho que cortou. Eu não entendi. Qual era o final, gente? Eu estava falando do quê? O prazo. Como é que eu estabeleço o prazo para a defesa no processo penal? Vai depender do rito do crime, da natureza, na verdade, do crime que foi cometido. É um crime de drogas, eu vou para o rito próprio, 10 dias. É um crime afiançável que entra na classificação do 514 do CPP, aí eu vou para o rito eu vou seguir o prazo de 15 dias para a apresentação da resposta preliminar. Agora, nem é a exceção das drogas, nem é a exceção do 514, qual é a regra? A regra é a resposta à acusação no prazo de 10 dias, que é o artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Então, saibam que defesa no processo penal se dá de 3 formas. Ou com a resposta à acusação, que é regra, ou com a resposta preliminar, que é exceção, ou com a defesa prévia, que também é exceção, sabendo que esses nomes, tecnicamente, correspondem a ritos diferentes. Ok? Professora, repete quando se aplica a defesa prévia e a resposta preliminar, por favor? A defesa preliminar ela é exclusiva dos crimes da Lei 11.343. Ela é exclusiva para crimes relativos a drogas, entorpecentes. Só vou usar a defesa prévia para isso. Não posso usar para outro, tecnicamente não. Não posso usar de forma correta para outro tipo de crime, não. Resposta preliminar. Também só posso usar corretamente, tecnicamente, para os crimes afiançáveis dentro daqueles da regra do 514 do CPP. E resposta à acusação é o genérico, é o geral. Não está no 514 do CPP, nem é crime de entorpecentes, vai pelo 396, o nome é resposta à acusação. E a gente vai trabalhar, na aula de hoje, uma resposta à acusação. Entendi. Ok? Mais alguém, gente? Então, atentem, é muito importante essa observação relativa ao tipo de peça que você vai fazer, tá? Não chegue na OAB e diga que vai apresentar uma defesa prévia para um crime hediondo ou para um crime de homicídio, por exemplo, nem cheguem dizendo que você vai apresentar resposta preliminar ou resposta escrita. O nome é resposta à acusação, ok? Eu estou preocupada com esse tempo dessa aula aqui, porque ele avisou que ia acabar e não acabou, e eu estou com medo. Professora, pois é isso que eu estava falando aqui, que não caiu não, né? Mas aqui apareceu rolar, assim, então. Pois é, professora. o que eu não posso perder é a gravação, minha gente, porque esses vídeos precisam ficar disponibilizados. Eu estou com medo, mas ele está dizendo aqui que está gravando. Professora, pois aqui apareceu tá assim, que tá gravando. Aqui apareceu assim, que não tem mais limite de tempo. Agora? Pelo menos aqui tá aparecendo que tá gravando. Naquele momento que falaram que já estava perto de esgotar, aqui apareceu foi que não tinha mais limite de tempo. Essa reunião. Eu tô achando isso estranho. O meu tá em inglês mesmo, sei lá porque não tava aparecendo lá. Peraí, deixa eu verificar aqui, minha gente, como é que tá esse negócio. Eu devia parar e eu não estava mais gravando. Mas ele tá como se tivesse... Alguém no vento aí, ó, desligar o microfone aí. Michel, eu acho que quando passa os 40 minutos, aí não grava mais, acho que fica só no ao vivo mesmo. Mas ele tá para mim aqui como se estivesse gravando. Tá? Aqui tá aparecendo que tá gravando também. Aqui tá como se estivesse gravando também. Para mim ele tá aparecendo como se estivesse gravando e tá com a opção aqui de encerrar a sala. Então, encerra aí e inicia outra para ver, né?
Eu vou fazer isso porque eu tô com medo de perder o vídeo, tá, gente? Aguarda aí que eu vou salvar esse vídeo e aí a gente volta aqui. Ok.